Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 19 de julho de 2026. No cenário internacional, a falta de entendimento entre Estados Unidos e o Irã provocou uma nova rodada de altas não só do preço do barril de petróleo, como também dos combustíveis no mercado internacional. Do ponto de vista da agenda de dados econômicos, destaque para a revelação do CPI dos Estados Unidos referente a junho de 2026, importante termômetro dos preços percebidos pelas famílias americanas, muito embora não seja a métrica preferida de inflação por parte do Federal Reserve, do Banco Central americano. Houve uma surpresa positiva importante, considerando não só o índice cheio, como também o núcleo de inflação que é obtido através da exclusão de alimentos e energia. Isso aconteceu graças a uma deflação significativa dos preços de energia, em virtude da assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e o Irã no mês passado, de uma deflação dos preços dos bens, dos manufaturados, e de uma desinflação, de uma moderação no ritmo de crescimento dos preços na parte dos serviços. Então, um fenômeno que se mostrou multifacetado. E não só isso, o PPI, o índice de preços ao produtor, ou seja, a dinâmica dos custos percebidos pelos empresários nos estágios iniciais das cadeias econômicas, também vieram melhores do que o esperado no mês de junho de 2026. E por que o mercado acompanha isso tão de perto? Porque essa dinâmica dos preços percebidos pelos empresários costuma ser repassada, ainda que de maneira imperfeita, de maneira defasada, para as famílias. No entanto, depois da divulgação desses dados, alguns membros que integram o Fed, o Banco Central Americano, se manifestaram minimizando um pouco essa leitura benigna e ressaltando que são necessárias novas evidências, novos dados para que de fato nós possamos caracterizar então essa trajetória como sendo suficiente para a retomada da convergência da inflação rumo à meta de 2%. No entanto, esses números da inflação aliados com um certo arrefecimento no mercado de trabalho, como ficou explícito com base no último payroll, aumentam a probabilidade de um esperar para ver o que vai acontecer, um wait and see, ou seja, da próxima decisão envolvendo a política monetária dos Estados Unidos, envolver a manutenção da taxa básica de juros entre 13,50% e 13,75% ao ano. Aqui no Brasil, destaque para diversos indicadores setoriais, começando em primeiro lugar com o comércio e com os serviços, ambos sendo divulgados pelo IBGE referentes ao mês de maio de 2026. Em ambos os casos, nós tivemos leituras que vieram abaixo do esperado, considerando o confronto com abril de 2026. Isso acontece em parte por conta da política monetária restritiva, que colabora para frear o ritmo de crescimento do PIB e, consequentemente, os preços, e também de medidas de estímulo à demanda que estiveram mais concentradas ao longo do primeiro trimestre de 2026. No entanto, o índice do Banco Central de Atividade Econômica, também para o mês de maio de 2026, que congrega todos os setores da economia, apresentou um leve crescimento contra o mês de abril, e isso acabou até surpreendendo positivamente, uma vez que o mercado esperava aí uma queda de 0,2% desse índice. No entanto, isso é consistente com um crescimento um pouco menor do que o previsto anteriormente para o PIB do segundo trimestre de 2026 aqui no Brasil. O que se esperava anteriormente era algo em torno de 0,5% e algo que hoje se encontra mais próximo a 0,4%. De todo modo, isso representa uma desaceleração bem evidente em relação aos 1,1% de crescimento que nós tivemos no primeiro trimestre de 2026. No entanto, não muda a perspectiva com relação ao PIB de 2026 como um todo, de uma alta de cerca de 2,1%. Essa rodada de termômetros setoriais,
do índice do Banco Central de Atividade Econômica e do próprio comportamento da inflação medida pelo IPCA em junho de 2026 reforçam a perspectiva de uma queda da taxa Selic de 0,25 ponto percentual, de 14,25% para 14% ao ano na próxima reunião do Copom a ser realizada no mês de agosto. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.